Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o hebraico, o idioma hebraico, com o objetivo então de fazer uma apresentação, uma abordagem básica, modesta e introdutória sobre o idioma hebraico. Dando prosseguimento então ao nosso modesto curso, vamos apresentar mais uma importante palavra, aqui a palavra escrita com lamed, com vav e com het. Lamed, vav e het. Aqui nós temos o vav shuruk e nós temos o patar. Então a pronúncia lamed, vav, shuruk, het, a letra het e com o patar sob a letra het, nós temos aqui a pronúncia luar. Luar. Nesse caso, nós verificamos em aulas anteriores que, nesse caso em particular, o patar é pronunciado antes da letra final, da letra het. Então nós temos lamed, vav e het. Vav shuruk, indicando o U, e o A aqui indicado pelo patar. Então nós não lemos luha, como em geral deveria, mas nesse caso em particular nós temos luar. Essa regra, essa exceção em particular foi apresentada em aulas anteriores. Significa calendário, tem como significado calendário, bem como tem como significado, essa mesma palavra pode significar uma espécie de quadro ou lousa. Provavelmente é esse o termo. Um quadro como esse quadro aqui, também é um luar, este quadro, esta lousa para escrita, quadro para escrever, quadro para escrever, ou mesmo uma lousa para escrever. Então, o luar pode significar calendário, pode significar o quadro para escrever, a lousa, no caso aqui, esta, para nós ministrarmos e registrarmos os temas aqui referentes à nossa aula. Uma outra palavra importante aqui no hebraico é a palavra, vamos tentar verificar aqui, kaf, tav e re. Então aqui, eu não, uma certa dificuldade de enxergar as notas de aula, mas aqui nós temos o kaf, pois nós temos um hirik. Então é importante recordar que nós temos o kaf e nós temos o raf, a mesma letra sem o hirik indica o raf. No caso aqui com esse pontinho, aqui interno, nós mostramos esse pontinho interno em aulas anteriores. Aqui recordando esse pontinho interno, o dagesh. Esse dagesh aqui no kaf indica, esse dagesh nessa letra indica kaf, sem o dagesh indica raf. Então aqui nós temos o hirik, o tav, o kametz e o re. Então a palavra a ser transliterada aqui, a transliteração dessa é luar e a transliteração dessa é kitá. O plural de kitá é, vamos escrever aqui o plural, é kaf, pois nós temos o dagesh, hirik, o tav, o vav e o tav. O vav rolem. Então, aqui nós transliteramos como kitot. Kitot é o plural de kitá.
E kitá pode indicar aula ou mesmo sala de aula. Sala de aula. A aula que nós estamos ministrando é uma kitá. E a sala de aula, o ambiente da sala de aula tradicional também é escrito como kitá. O plural, kitot. Então aqui nós entendemos como aulas ou salas de aulas. Salas de aula. O plural. Muito bem. Aqui no caso do luar, é importante escrever o plural também do luar. O plural de luar, da palavra luar, é lamed, vav, het, vav e tav. Então aqui nós temos lamed, vav, shuruk, aqui muito rapidamente. Então nós temos vav, shuruk, aqui com esse pontinho, e nós temos o vav, holem. Então nós temos a palavra luhot. Luhot pode ser entendido, luhot é o plural, então aqui nós temos calendários ou quadros ou ainda lousas. Então luhot são quadros, são lousas, são calendários. E luar é um calendário, um quadro, uma lousa. Muito bem, então mais uma vez, luar e luhot, aqui kitá e kitot. Kitot, aulas ou salas de aula. Kitá, sala ou sala de aula. Muito bem. Um outro termo ainda não apresentado, nós não recordo exatamente, mas nós mostramos aqui a palavra em hebraico kaf com dagesh, um hirik e um iod, essa palavra ki indica, transliterada como ki, indica porquê, não porquê de pergunta, mas porquê junto. Em razão de, porquê, em virtude de. Não estamos aqui tratando do porquê relacionado à realização de um questionamento, de uma pergunta. Não é o caso. É o que em inglês seria, por exemplo, seria o because. Então, que indica esse termo. Muito bem. Nós já mostramos a palavra por. Aqui um P, um rolem e um re. Essa palavra por, essa palavra, a leitura é por. Por, ela indica o termo aqui. Aqui nesse ponto, aqui agora, aqui nesse ponto. Muito bem, então nós mostramos vários termos em aulas anteriores. Eu acredito que esse trecho aqui das notas de aula nós concluímos agora, complementando as aulas, as 3 últimas aulas. Então, durante a próxima aula estaremos verificando alguns verbos apresentados em aulas anteriores e tentando fazer a conjugação do verbo no tempo presente, no tempo mais simples, aqui no hebraico. E sobre verbos nós faremos detalhado tratamento ao longo do curso, à medida que nós aumentarmos o número de vocábulos, de palavras e de verbos aqui apresentados. Então haverá um momento em que nós dedicaremos
especial atenção e envidaremos esforços para melhor falar mais detalhadamente sobre os verbos. Agradecemos a atenção de todos vós. Shalom, lekulechem, paz e bênçãos a todos vós. Muito obrigado.